Sejam bem-vindos ao quadro de perguntas e respostas. Aqui, nesse quadro, eu sempre respondo as perguntas que vocês fizeram na caixinha de perguntas lá dos stories, tá? Então, essas respostas, com certeza, de alguma maneira, pode fazer diferença no seu negócio. Então, vamos começar aqui respondendo as primeiras perguntas. Vamos lá. Qual cordão você usa para fazer suporte de plantas? Olha, eu uso o que tiver, o que for preciso, né? Eu já usei fio de malha, já usei fio náutico, já usei poliéster, já usei sisal, já usei aquele, como é que chama? Aquela fibra que também parece um sisal, mas não é. Juta, né? Já usei barbante. Gente, suporte de planta é o que eu mais fiz na vida até hoje. Já usei tantos cordões para fazer ele. O que você tiver mais fácil aí é possível trabalhar, tá? Com o suporte de plantas. Eu já usei todos eles. Eu particularmente amo usar o cordão de algodão e é muito louco porque os meus clientes compram muito o cordão de algodão, que é o cordão de algodão trançado, tá? Se você quiser, inclusive, ter mais informações sobre qual cordão é qual, tem uma aula no YouTube onde eu falo especificamente só sobre cordões, lá eu demonstro qual é cada cordão. Então, quando eu falar para você um cordão trançado simples, você vai saber qual que é, mas eu uso muito esse, eu uso muito 4 milímetros e 5 milímetros para fazer suportes. Quando eu vou fazer suportes pequenos, até 50, 60 centímetros, eu uso 3 milímetros. Para fazer suportes médios, eu uso 4 milímetros. E suportes grandes, eu gosto muito dos 5 milímetros. Qual a melhor forma de enviar os painéis para todo o Brasil? O melhor preço, assim, o preço mais acessível, com mais facilidade, você vai encontrar no Melhor Envio. Tá? Aí você precisa entrar no site, entender como que funciona a questão do envio. Normalmente lá você consegue fazer uma simulação para fazer esse envio, tanto das medidas, né, quanto do peso. Então você precisa ter uma noção. Eu normalmente peso eu primeiro sem o projeto em mãos, depois com o projeto em mãos para ter uma noção de quanto pesa cada projeto. Aí você vai embrulhá-los. Eu normalmente embrulho o projeto. Eu enrolo ele na própria haste, né? E passo seda. E depois da seda, eu coloco ele numa caixa de papelão. Eu até falei hoje de manhã que eu reutilizo as caixas, né? Eu uso caixas reutilizáveis. Então, por exemplo, eu vou lá na farmácia, ou então no mercado, pego algumas caixas, abro elas, né, no corte delas mesmo, e viro ao contrário para não aparecer o logo e coloco. Normalmente, quando os painéis são grandes, eu coloco 2 caixas longas, né? Uma assim, junto com a outra, que se encaixa ao centro. E aí passo a fita e embrulho com papel craft para fazer o envio. Aí você precisa ter o endereço completo do cliente, né? Vai colocar o seu endereço completo, com CEP, etc. E assim, no próprio site, você consegue fazer a simulação. O correio, ele envia painéis até 70 centímetros. A partir disso, já tem algumas burocracias a mais, tá? Então, essa é a melhor forma, assim, pelo menos para mim, eu sempre envio dessa forma. Vamos ver as próximas perguntas. Devo pedir 50% de entrada para o cliente? Sim, não necessariamente 50%. Eu sempre trabalho com a média de a partir de 30%, principalmente se você trabalhar com encomendas. Isso vai fazer um diferencial por 3 razões. Primeiro, que você vai ter certeza que o cliente já está na fila de espera e que ele vai aguardar o produto chegar. Segundo, que ele não, se ele cancelar, normalmente eles não cancelam o pedido, nunca aconteceu comigo. Ele não vai cancelar o pedido porque ele já fez um pré-pagamento, né? Então, se você falar para ele, olha, eu demoro 20 dias para a produção do seu projeto, ele vai entender que esse trabalho é manual, que existe esse processo e que ele já deu essa entrada, então ele não vai desistir do projeto. E a terceira questão é que você vai poder se antecipar com a compra dos materiais, principalmente se você estiver trabalhando com um projeto que vai muito cordão, né? Então, isso facilita. Eu normalmente cobro 50%, principalmente quando os projetos são muito grandes, porque isso, inclusive, facilita
o processo de compra de materiais antecipados para que você consiga produzir dentro daquilo que o cliente espera. Então, sim, se você trabalhar sob encomenda, sempre faça um pedido de 30% a 50% de entrada, dependendo do valor do total, né? O valor total do seu projeto. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Eu fiz um pingente de folha, mas com o tempo os nós vão se afrouxando. O que fazer? O ideal é que quando você faça esse pingente de folha, você aperte os nós com muita força. Isso é um ponto, tá? Principalmente porque você vai desfiar os fios, né, os cordões, e isso pode vir a puxar, inclusive, o próprio nó. Outra dica que dá para você fazer já até ensinei isso também na aula, é você colar um tecido atrás. Esse tecido pode ser um feltro, um tecido de algodão, um tecido, uma entretela autocolante, uma entretela comum, para que essa pena fique durinha, né? Se ela for direto, por exemplo, se ela for um painel encostado na parede, funciona bem. E aí, com certeza, os nós não vão se desfazer, porque vai estar colado com esse fundo, né? Outra possibilidade, caso você não queira colocar o fundo todo com tecido, é você passar cola na parte de trás da pena, né? Onde está o nó. Então, os nós estão aqui, vem aqui as peninhas, né? Você passa cola nas bordas, nos dois nós, assim, para que ele não fique... para que ele não se solte, né? É uma possibilidade, ou então até mesmo uma costura para que ele não se solte. Então, essas são 3 sugestões aí para que isso não aconteça, tá? Além, claro, de apertar muito bem os nós. Quero aprender a calcular o tamanho do cordão. Então, vamos lá, anota aí. Estão preparados? O que a gente tem que entender, gente, quando a gente fala de cálculo de cordão, é que não existe uma regra oficial, tá? O cálculo de cordão, ele vai depender da força que você coloca no nó, qual nó você está utilizando, qual projeto você vai fazer, qual tipo qual a espessura do cordão que você está usando, se você vai deixar espaço ou não entre os nós dentro do seu projeto. Tudo isso impacta na definição de tamanho de cordão que você vai usar. Então, a gente tem uma expectativa de qual tamanho de cordão que a gente vai usar, tá? É dentro da expectativa que nós conseguimos trabalhar. Para isso, o primeiro ponto que você precisa saber é o tamanho final do seu projeto. Então, por exemplo, digamos que eu vou fazer um suporte de plantas. Eu preciso que ele tenha 50 centímetros de tamanho final da argola, do começo da argola ao final das franjas lá embaixo. Então, isso é um ponto que você tem que saber de qualquer jeito, tá? Qual o tamanho final do seu projeto, independente de qual projeto seja ele. Com o tamanho final do projeto, você precisa saber quais nós você vai usar dentro desse projeto. Se você, digamos que você vai fazer um suporte de plantas de 50 centímetros que tenha apenas nós duplos, tá? Digamos que os braços dele desça só com os nós duplos. Então, você precisa saber, claro, que os nós duplos têm 4 cordões dentro de um projeto, por exemplo, como um suporte. Ele pode ter o suporte, vamos supor que o suporte vai ter 4 braços, tá? Então, a gente vai trabalhar com 8 cordões totais dividido ao meio, que ficam 16. Isso tudo você tem que ter em mente. O que você quer fazer? Qual o projeto que você vai fazer? E aí, a gente vai trabalhar com 4 cordões, né? Para fazer o nó duplo. Esses 4 cordões, 2 deles são cordões de amarração. Então, esses cordões de amarração, que são os cordões que eu dou o nó, eles precisam ter maior comprimento, né, do que os outros cordões. Então, digamos que os cordões do centro, eu vou trabalhar com esse tamanho de 50 centímetros e vou dobrar o cordão ao meio, então eu já preciso, pelo menos, para esses cordões do centro aí, ter no mínimo 50 centímetros de cada lado, que dá o total de 1 metro. Só que tem mais uma questão. Para eu fazer a base do suporte, eu preciso também usar esse cordão que vai no centro. Então, eu já posso colocar aí, por exemplo, em torno de 1,10 m, 1,20 m, que eu vou conseguir já ter os cordões centrais. E para fazer o cálculo dos outros cordões? Para isso, eu preciso saber, aí, detalhadamente, como eu falei, quais são o tipo de cordão que você está usando, o milímetro que ele é, a força do seu nó, e isso é muito pessoal. Então, o que você precisa fazer? Você vai precisar ter uma amostra
de nó duplo, por exemplo, que é o caso que a gente está usando aqui, com o cordão que você vai fazer. E aí, se você vai, por exemplo, cortar 20 centímetros de cada cordão e vai fazer um nó duplo com esses cordões de 20 centímetros, e aí você vai calcular quanto sobrou de cordão. Com esse cálculo de quanto sobrou, você consegue saber quanto você usou para fazer esse nó. E é essa conta dentro dessa amostra que vai fazer com que você multiplique a quantidade de nós que você pretende fazer. Parece difícil, mas não é. Eu explico isso tudo detalhadamente lá no e-book. Se vocês quiserem baixar depois, é só entrar no site. Vocês conseguem baixar o e-book. Lá está muito bem detalhado tudo que vocês precisam saber para fazer, inclusive já com as amostras. Então, vocês nem vão ter tanto trabalho assim, com as amostras dentro do que eu faço, né? Dentro da minha força, dos tipos de cordões que eu mais uso. E aí acaba sendo muito prático a partir do momento que você consegue utilizar. Ai, Priscila, mas eu não quero fazer todas essas contas, como que eu faço? Não tem problema nenhum, tem uma outra forma. Você vai cortar todos os cordões do tamanho que você achar que dá, né? Eu não recomendo, tá? Mas é uma outra forma. Você vai cortar os cordões de todas as formas que você achar que dá aí e vai anotar detalhadamente quantos cordões você usou, qual o tamanho da argola que você está usando, se vai ter espaço ou não entre os cordões, se você vai usar ou não algum outro tipo de acessório, etc. Então, se você tiver esses conteúdos todos marcados, você vai saber quanto você usou de cordão para fazer exatamente aquele suporte que você começou a fazer sem cálculo nenhum. E aí, a partir desse, você consegue ter acesso a entendimento maior para como vai fazer os outros, quanto mais ou menos usar, etc. Isso facilita muito também. Deixa eu ver a próxima pergunta. Você já ficou muito tempo em uma peça? Não faz e desfaz sem fim até conseguir o resultado que te agrada? Já. Já fiquei. Deixa eu tirar aqui o banner. Já fiquei. Vou contar para vocês a história da primeira cortina que eu fiz. Quem me acompanha já até sabe. Não, mentira, não foi a primeira cortina que eu fiz, foi a primeira cortina grande. Porque, gente, não vem falar que você fez uma cortina de 70 centímetros, que é uma cortina que você aprendeu muito. Ok, você vai aprender com aquela cortina. Claro, com tudo que a gente pratica, com tudo que a gente faz, a gente aprende. Agora, tem uma grande diferença entre você fazer uma cortina de 50, 60, 70 centímetros, 1 metro, de você fazer uma cortina de 3, tá? E é dessa cortina de 3 que eu vou falar para vocês o que aconteceu. Porque eu já tinha feito uma cortina menor antes, mas não tinha passado pelo que eu passei na experiência com a cortina de 3 metros. Quando o cliente vem com uma referência para você, o ideal é que você mostre para ele que você vai fazer o máximo que você conseguir para alcançar as expectativas dele, mas que você não copie aquela referência, né? E foi assim comigo, a cliente veio com uma referência de uma cortina feita toda de nó duplo. E eu nunca tinha feito uma cortina tão grande de nó duplo. Para quem já fez, para quem já teve essa experiência aí, sabe que o nó duplo, ele embarriga, né? Ele vai fazendo assim, né? Ele não fica reto. Principalmente quando você tem uma haste em cima, né? Então, ele vai descendo, ele vai fazendo assim, ó. Ele vai afunilando e também tem a questão do peso da cortina. Então, vocês imaginem que eu fiz essa cortina. Começou a chegar no meio da cortina, sei lá, já fazia 3 dias que eu tava fazendo a cortina. Gente, eu liguei para cliente, ó, não tô satisfeita. A cortina não tá com o resultado que eu queria. Se você não se importar, eu vou fazer a cortina de outro jeito. Ela, mas de outro jeito como? Eu queria tanto assim. Eu falei, olha, vou te mostrar como tá ficando. Mostrei a foto, ela falou, realmente não tá ficando da melhor maneira. Isso é uma coisa importante, gente. Sempre sejam claros com o cliente de vocês, sempre, em todos os aspectos, tá? Eu nunca fiz isso, eu vou fazer da melhor forma para você. Ou, ó, tô fazendo e não tá dando o resultado que eu gostaria, acho melhor seguir para outro caminho, tudo bem para você? Então, todas as vezes que você for trabalhar com encomendas, é muito importante que você seja muito claro com o cliente, tá? Principalmente para que você alcance as expectativas dele. E aí, gente, eu sei, sem brincadeira, não vou resumir a história, que eu fiz e refiz essa cortina 4 vezes, eu não tô brincando, inteira. Você imagina uma cortina de 3 metros, feita e refeita 4 vezes? Na última vez que eu fiz, porque durante esse processo dos trabalhos, eu fui entendendo o processo da grande cortina. E aí, no último, eu já estava assim, muito craque realmente em saber o que eu precisava fazer para aquela cortina dar certo.
E aí eu falei para ela, olha, eu vou trabalhar com os nós até tal altura, e vou trabalhar com um nó diferenciado aqui, assim, assado. Gente, a hora que a cortina ficou pronta, que eu mandei para a cliente, um desespero, um desespero. A hora que a cortina ficou pronta, eu mandei para a cliente, ela amou, ela falou, meu Deus, ainda bem que você não fez como eu tinha pedido, ficou muito melhor do que eu imaginava. Vocês imaginam meu alívio? Vocês imaginam meu alívio? Porque assim, uma vez a gente faz uma coisa, é a gente fazer e desfazer uma peça que a gente tá ali criando, né, que é nossa, que não ficou do jeito que a gente queria. Outra coisa, a gente conseguiu alcançar a expectativa de um cliente, né? Ai, gente, eu sei que foi uma loucura, uma loucura. Nossa, eu acho que fazia mais ou menos uns 8 meses que eu estava trabalhando com macramê quando eu fiz minha primeira cortina. Inclusive, eu conto isso aqui, as 2 primeiras cortinas que eu fiz, gente, eu tive tanta sobra. Aliás, as sobras que eu tenho de cordão, presta atenção no que eu vou falar. As sobras que eu tenho de cordão ainda são as dessas cortinas. Porque mesmo eu fazendo projetos, sobrou. E aí, dependendo do, digamos assim, tem sobrando, eu não me lembro exatamente, mas acho que a primeira cortina sobrou 70 centímetros de cada cordão, vocês imaginam? Era mais de 110 cordões. E aí, às vezes, eu não consigo utilizar aquela medida certinha, pequenininha, para fazer um outro projeto, né? Às vezes ela não é o suficiente para fazer um outro projeto. Por isso que eu falo que a importância da gente não ter sobra, porque é dinheiro parado, que a gente não vai conseguir, às vezes, colocar dentro de um outro projeto que já entra como encomenda. Enfim, eu vou terminar de responder as perguntas de vocês aqui. Quanto é o investimento inicial para quem quer viver do macramê? Vai depender muito do que você deseja. Olha, quando eu comecei, e eu vou ser muito sincera, quando eu comecei, eu investi R$20 num rolo de cordão que chamava, na época, craft. Hoje em dia ele não existe mais. Ele é muito parecido com a fita de malha. Fita, não fio, com a fita de malha. Eu gastei R$20, fiz 4 suportes. Um eu pendurei na entrada de casa, o vizinho viu, quis um, o outro vizinho viu, quis outro, e o outro fui levando para onde eu ia, e depois acabei vendendo para uma amiga. Com a foto do suporte e com o suporte exposto na frente da minha casa, a vizinha que já tinha feito uma encomenda já fez uma outra encomenda de mais 4 suportes para colocar na loja dela. E assim eu comecei vendendo. Então, para vocês terem uma ideia, gente, eu não tinha uma arara para pendurar cordão. Eu não tinha, já contei essa história aqui. Eu não tinha uma tesoura boa. Eu usava a tesoura da cozinha, acreditem. Eu não tinha um gancho, eu usava o gancho de colher da cozinha. O primeiro suporte que eu fiz. Ai, gente do céu, vocês vão rir. Meu marido quis me matar na época. Eu peguei, a gente tem uma cortina grande aqui em casa, quando a gente mudou para essa casa, a gente mandou fazer umas cortinas. Então, a cortina do quarto era a única cortina que tinha argola de cortina. E eu, pro César não ver, para ele não ficar bravo, né, e é aquelas cortinas que amarram, sabe? Peguei uma argola dessa, desamarrei lá do cantinho, assim, para que eu falei, aqui ele não vai ver, né, porque tava aberta a cortina, abria e fechava, tava num lugar muito, assim, calculado para que ele não visse. E também, tudo bem se ele visse, né, naquela época, porque eu fiquei pensando, ele vai ficar bravo, enfim, mas nem ficou. E aí eu lembro que eu usei essa argola da cortina da minha casa, do meu quarto, para fazer o primeiro suporte que eu fiz. E lembro quando o César foi tirar a cortina, eu sempre falo para ele, amor, tira a cortina para lavar, e quem sobe é ele, né, porque tem que desamarrar lá, fica com os braços para cima, enfim, tem que subir a escada. E aí eu lembro que ele falou, tá faltando uma argola aqui da cortina. Deu, amor, fui eu que usei. Fui eu que usei. Então, assim, só para vocês terem uma noção, eu não tive grandes investimentos. Aí, claro, com a venda desses 4 suportes, eu comprei outro cordão, e aí assim por diante, né? Fui buscando informações. Então, eu não tive um grande investimento no começo. Para vocês terem uma ideia, a arara de roupa que eu uso para pendurar as coisas do macramê, eu ganhei de presente uma arara super assim, velhinha, ela tá aqui do meu lado, assim, eu uso ela até hoje e eu não me desfiz dela, porque ela é boa, inclusive assim, eu poderia até ter mandado arrumar, né, assim, pintar novamente tudo, mas não tive tempo, porque eu uso muito ela, né,
E talvez se eu comprar outra e deixar essa daqui para arrumar, mas eu tenho um apego com ela, sabe? Eu ganhei de presente de uma amiga minha que estava desfazendo a loja, ela tinha uma loja, estava desfazendo a loja, estava vendendo as coisas, e aí eu fui pedir para ela vender para mim, ela simplesmente me deu essa arara, então eu tenho ela até hoje, só para vocês terem noção, eu nem tive muito investimento, não. Pode começar da sua melhor forma, e aos poucos, conforme você for vendendo, você vai investindo. Claro, gente, com o tempo a gente investe, né? Investir numa boa tesoura. Eu falei para vocês que até pouco tempo atrás eu usava lapiseira para fazer o acabamento, porque era o que eu tinha na minha mão, né? Sabe quando você fala assim, tem esse negócio aqui, deixa eu ver se funciona. Funcionou, e era a lapiseira que eu usava. Era uma lapiseira igual essa daqui, só que era azul, até que ela quebrou. Aí, quando ela quebrou, eu fui atrás de buscar outras coisas, e aí sim, eu achei a espátula, que é a espátula que eu uso, né? Que é a espátula de dentista, de podologia, que aqui, ó, que é a espátula que eu uso para dar acabamento hoje. Mas antes eu usava a ponta da lapiseira, já inclusive eu cheguei a usar a ponta de garfo. Só para vocês terem uma ideia das possibilidades que a gente consegue ter sobre essa questão do que você precisa de um grande investimento para começar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Eu estou querendo fazer um encosto de assento de uma cadeira de alumínio. Não sei finalizar os nós. Tem algum tutorial? Dentro da aula de filtro dos sonhos, dentro do meu YouTube, eu ensino um bom acabamento lá, tá? E depois do acabamento é importante que você faça mais nós para que ele não se desfaça, né? Para que a pessoa, a hora que ela sente, que esse acabamento não solte. Mas basicamente é um festonê usando a própria cadeira como fio guia. Eu quero fazer um detalhe numa poltrona. Tem como finalizar a arte para depois colocar dentro desse quadro? Existe essa possibilidade, mas é muito mais trabalhoso, muito mais complicado. Eu faria tudo direto já no quadro. Muito mais fácil e mais prático. E aí você vai precisar de criatividade e pensar como que você enquadraria isso sem a aplicação direta, né? Qual fio que você usou na cortina grande? Normalmente, gente, quando eu faço cortinas muito grandes, eu trabalho com aproximadamente cordão de 5, 6 milímetros, tá? Já cheguei a trabalhar com cortinas de 8 milímetros, com cordões de 8 milímetros. Vai depender do resultado que você quer ter aí. Eu fiz 3 cortinas para uma cliente. Também sobrou muito cordão, mas já reaproveitei tudo. Hoje eu já sei calcular e aprendi com seu livro. Que maravilha! Que delícia! Eu ainda não reaproveitei. Vocês sabem, né? Que quem me acompanha sabe que eu trabalho muito sob encomenda e tenho direto eu tenho encomenda, né? E eu comecei a fazer projetos, a criar projetos fora do que as pessoas queriam, né? Que eram coisas que eu queria fazer quando eu comecei a ensinar há 2 anos e meio atrás, né? Então aí sim eu comecei a criar os meus próprios projetos e a ensinar. Então as pessoas perguntam para mim: você tem muito macramê? Tenho, faço questão. Todos esses que eu ensino porque eu quero para mim, sabe? E aí já deixo aqui. Então eu ainda não consegui reutilizar tudo, só para vocês terem uma ideia, porque como eu vou trabalhando com projetos que são encomendas, acabou que foi ficando, não consigo sempre usar esses cordões. O que eu consigo, claro, eu utilizo, mas tem muita sobra. Ficou, acho que são 2 sacos grandes eu ainda tenho. Eram 4, pra vocês terem noção, eu ainda tenho os 2. Falou que começou a fazer macramê na mesa, então é assim que a gente começa. Agora tá fazendo com prego pendurado na parede, isso mesmo, a gente vai melhorando, né? A gente vai se adaptando e melhorando o processo. Eu uso o pente do meu bebê para pentear as franjas. Gente, eu também uso aqueles pentinhos de vô, sabe? Bem, aliás, eu também. O César começou a deixar barba já faz muitos anos, e o primeiro pentinho que ele comprou era esses pentinhos bem ralinhos, né? E depois, logo em seguida, ele já abriu mão e já comprou de madeira, que ele entendeu que era melhor e tal. Enfim, mas eu uso esse também. Priscila, comprei uma linha encerada para fazer pulseiras. Não consigo usar a linha porque ela escorrega muito. Como eu faço? Ela escorrega provavelmente na hora de voltar, que você faz o nó e ela volta. É isso que você está dizendo? Normalmente é assim, né? Você tem que fazer o nó e apertar muito bem ele. Inclusive, isso também acontece não só em cordão encerado. Isso também acontece com polipropileno, por exemplo, com fio náutico. Se você for trabalhar com ele. Ou então, por exemplo, acontece também com o cordão, com aquele... com sisal. Você dá o nó, ele volta. Você tem que apertar com muita força para que ele fique lá. Então, já encapa os dedos aí para que ele fique protegido. Na hora que você forçar o nó, não queimar a mão também. Comecei fazendo macramê, pendurando
no gancho da toalha do banheiro. Então, tá vendo? Todo mundo tem uma forma. Para você desenrolar todo o fio encerado, que ele acaba secando um pouco também e dá para trabalhar mais com ele. Fica mais fácil de trabalhar. Muito bom. Ela perguntou o seguinte, ó. Pri, geralmente o suporte de plantas tem um tamanho padrão ou a gente que determina? Não tem um tamanho padrão, tá? Isso não existe uma regra. Eu, quando comecei a vender macramê, eu comecei a trabalhar com alguns projetos definidos para que ficasse mais fácil para o cliente entender. Então, eu trabalho, por exemplo, com tamanho PMG. Isso também não é uma regra, eu aprendi durante a prática, né, do macramê. Então, o meu tamanho P tem aproximadamente 60 centímetros, o tamanho M 90 centímetros e o G 1,10 m, né? Então, aproximado os tamanhos. Eu sempre falo assim, ó, ele vai de 1,10 m a 1,30 m, o médio vai de 90 a 1 metro. Então, sempre com essa proximidade, porque a gente está falando de um trabalho manual também, tá? Mas não existe uma regra e é você quem define. E claro, gente, como eu trabalho sob encomenda, vira e mexe, o cliente não segue esses padrões que eu que defini para o meu negócio, né? Ele vai pedir, eu quero que fique. Às vezes o cliente vem assim, ó, o pé direito tem 2,20 metros, eu quero que ele fique na altura do rosto do cliente. Qual é a altura que precisa ficar? Né? Olha só, então isso é uma coisa que você precisa saber. Então, quando você trabalha na prática com o macramê, a prática é totalmente diferente. Então, é importante também vocês começarem a colocar aí o macramê em prática, começarem a ter essas vivências, porque é isso que vai fazer com que você evolua o seu negócio. Eu tenho esse problema com cinta, não é apertado o suficiente, vai soltando. Gente, tem que apertar bem e tem que fazer um bom acabamento. Lembra que eu canso de falar isso para vocês sobre um bom acabamento? O bom acabamento, ele vai fazer uma grande diferença para que os nós não se abram, para que você não tenha problema com o seu projeto depois de pronto. Então, o bom acabamento, inclusive assim, gente, arquitetos decoradores, que é o meu maior nicho, né, que é onde eu vendo muito para eles são muito atentos a essa questão do acabamento, viu? Se eu ensino a fazer acabamento de suporte de plantas, bom, primeiro nas aulas que tem no YouTube, e segundo, eu ensino também no IGTV, com detalhes, assim, como que eu faço esses acabamentos, tá? Normalmente, o acabamento sempre é feito com cola, ou então com costura. Vocês sabem que eu sou uma negação para costura, eu normalmente uso o acabamento com cola. Eu estou querendo cobrir uma cadeira de balanço. Qual o melhor fio? Fica onde essa cadeira de balanço? Na parte interna ou externa? Eu acabei de fazer um painel com 24 fios e as pontas desfiam muito. É possível evitar isso? Existe uma cola que possa colar nas pontas do painel já pronto? Eu adoro quando o cordão se desfia sozinho. Eu acho que fica bonito, eu acho que fica natural. Mas não é todo mundo que gosta. Então, o primeiro ponto para que ele não desfie é você cortar o fio. Ah, vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, você vem com a fita também não tá aqui. Ai, gente, porque eu não esperava fazer uma prática, mas enfim, ó, você vai passar a fita e você vai cortar no meio da fita, fica com os dois lados já encapados. Isso facilita durante o seu processo, né? Você tá contabilizando a metragem do cordão, vem com a fita, encapa ele, corta no meio da fita, os dois lados já ficam encapados. Isso já ajuda a não desenrolar o barbante. O barbante, gente, é uma coisa que ele desenrola com facilidade, tá? Porque ele é torcido, então ele vai se distorcendo conforme você vai trabalhando com ele. Outra coisa que você pode fazer, você comentou aí sobre a cola nas pontas, é uma possibilidade de você pegar a pontinha bem aqui, né, bem a pontinha assim, unir os cordões e passar uma colinha na ponta. Eu tenho alunas que trabalham com cola, com um pouco de álcool e pincel e vai passando nas pontinhas, tá? Eu nunca fiz, mas minhas alunas fazem. Tenho alunas que fazem, mais que uma, inclusive, que faz isso para que não... Só que, assim, é um trabalho e dedicação a mais, né? Um tempo a mais que você vai desprender ali dentro daquele painel. Então, isso também tem que ser pensado, tá? É possível. A cadeira fica na área de serviço. Então, eu usaria cordão de algodão, se não for nenhuma área externa, assim. Ou então, se você... O próprio náutico, né, que
Talvez fique numa área úmida, né? O náutico é ótimo, pode usar o náutico também. Enfim, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, peraí. Você acha interessante presentear amigos que têm muitos seguidores para divulgar? É possível você fazer isso. Quando eu comecei a fazer macramê, inclusive eu tinha uma verba só para isso. Só para presentear as pessoas, olha que doido. Só que assim, quando você presenteia algo, quando você presenteia alguém, você quando não é uma troca, né? Você não tá pagando por aquilo, né? Se você fizer um acordo com a pessoa e falar assim, oi fulano, tudo bem, tudo, olha, eu vi que você tem um Instagram muito legal aí, eu acho que meu produto tem tudo a ver com você. Você não quer fazer uma permuta? Eu te dou um produto que você pode escolher aqui dentro do que você quiser, e aí você divulga o meu produto? Isso é uma coisa, né? Outra coisa é você simplesmente mandar para presente e a pessoa divulgar ou não, né? Vai depender do que ela quer. E aí você não tem controle sobre isso. É uma possibilidade, sim. Eu costumo dizer que quando a gente presenteia amigos muito bem relacionados, se eles colocam esse presente exposto, normalmente as pessoas que vão até as casas deles, eles perguntam, né? Ah, quem fez isso? Que legal, que bonito. E aí ele acaba indicando. Então, vai depender aí do tipo de parceria que você quer. Eu realmente, assim, para mim, muitas delas valeram a pena, e eu tenho resultado até hoje, e tem outras que não tiveram resultado nenhum. Então, você também tem que saber e estar ciente de que pode vir o resultado ou não, tá? É um investimento que você está fazendo e que pode ter bons resultados ou não. Não dá para saber, é só testando, tá? A internet é isso, assim. Uma coisa é você pagar para uma marca falar do seu produto, outra coisa é você presentear. E só mais um assunto, assim, o influenciador, gente, ele tem um grande processo de influência, de fato, dentro, principalmente se ele trabalhar com Instagram de decoração, né, de casa, de apartamento, enfim, isso vai ajudar, claro, né, mas também não dá para você colocar todos os ovos na mesma cesta. E tem mais uma coisa muito importante dentro dessa questão. O influenciador ajuda muito, só que você também tem que estar preparado para o atendimento, por exemplo. Digamos que você faça, sei lá, você pague um influenciador que nem seja tão grande, né? Vamos pensar aqui que você paga um influenciador que tenha, sei lá, 5 mil seguidores. Não sei, né? Se você está começando aí, tem 200, 300 seguidores, enfim, não sei. Estou aqui só sugerindo, né? Sugestionando, são só exemplos. Mas a hora que esse influenciador divulgar, você tem que estar preparado para atender todos esses clientes que vão vir. Então, isso é mais uma coisa que você tem que pensar. Quando a gente pensa em qualquer ação, a gente tem que pensar no todo dela, né? A gente tem que pensar no nosso negócio como uma empresa de fato, como um negócio de fato, né? E aí, para isso, você precisa pensar em todo o que pode acontecer após essa ação que você fizer. Tá? Então, é importante, sim, que você tome as decisões já pensando como se planejar para que, caso isso funcione. Um bom atendimento, um pós-venda, uma pessoa, um orçamento com agilidade. Então, tudo isso você vai precisar ter. Então, é isso, gente. Quero agradecer a participação de vocês. Um grande beijo. Até mais tarde.